Noite chuvosa em Goiânia, onde um atacante resolveu aparecer e voltar a marcar. Fez 2 gols, quase 3, mas precisou vencer a arbitragem para poder validar os seus tentos. O Atlético venceu o Inhumas por 2-0, sendo que foram 2 gols do Léo Jacó, gols que precisaram do VAR para serem validados. E com a vitória, o Atlético assume temporariamente a liderança do Goianão. Enquanto isso, mantém o Inhumas numa situação complicada em um começo de temporada bem ruim, dessa vez treinado inclusive por um ex-atleticano. Vamos falar tudo que rolou nesse jogo, passar todos os lances, inclusive possíveis polêmicas que tivemos aí no jogo e, claro, explicar para você como o Atlético chegou a essa vitória e como o Inhumas está nessa situação complicada nesse começo de temporada. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que superam as chuvas torrenciais. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Vai deixando seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, porque isso ajuda muito a entender a dinâmica do gosto que vocês têm aqui com relação aos vídeos, como está o comportamento da plataforma, tudo isso ajuda demais. Então, se você acompanha os vídeos e não é inscrito, eu peço a gentileza da sua inscrição. E clica no botão hypar, se aparecer para você, compartilha o vídeo, comenta ao final dele, tudo aquilo que você está acostumado aqui na plataforma, que ajuda demais a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela e falando do Inhumas, uma situação complicada. Se no ano passado o Inhumas começou o ano muito bem, tendo uma das melhores campanhas no começo da primeira fase, nesse ano nenhuma vitória até essa rodada. Inclusive mudança de técnico. O técnico Kleber saiu para a chegada do Anderson Gomes, que já estava treinando o Atlético aqui na comissão permanente por alguns anos. E ele assumiu o time do Inhumas. Isso já na rodada passada, onde o Inhumas não conseguiu a vitória em cima do Centro-Oeste. Com esse comando, o Inhumas vem a campo com esse time que vocês estão vendo aí. E muitos dos bons jogadores do ano passado, inclusive, ficaram no banco de reservas. Inclusive, nós temos ali um destaque no banco, que foi muito bem o ano passado, que foi o Rafinha. E ele estava no banco de reservas. Então o Anderson dá uma mudada ali no time para tentar reagir no Goianão. Visitando o Dragão, que vem de um resultado, assim, muito, mas muito importante. O Atlético venceu o Vila fora de casa, lá no Oba, por 2-1, um jogo bem complicado, um jogo difícil, mas conseguiu a vitória para se recuperar de um resultado péssimo que tinha tido diante do Jataiense. Porém, com tudo que vem acontecendo, a sequência de jogos, o clima que pesa muito, né? O clima está muito pesado, muita chuva, o campo pesado, desgaste físico. Com tudo isso, o Lacerda, que já havia falado em mesclar o time, fez exatamente isso nessa partida. Começando com alguns jogadores, por exemplo, Natan na zaga, começou com o Lima pelo meio, o Giovani, começou mais uma vez com o Vitinho pelo lado esquerdo, o Jean Dias começando dessa vez como lateral direito e o Guilherme Lopes, que agora é o titular oficial, afinal o Romão acabou sendo negociado para o Santa Clara lá de Portugal. E com esse time que vocês estão vendo aí, o Atlético veio a campo para jogar um jogo pesadíssimo. Um jogo assim, com um gramado pesado, foi tanta chuva nesse fim de noite que o público inclusive foi pequeno lá na Scioli. Nem consigo culpar, inclusive prefiro parabenizar aqueles que foram ao estádio. Não que os que não foram sejam menosprezados, todo mundo entende a situação e até mesmo os anúncios da Defesa Civil sobre dificuldades de trânsito na cidade quando há chuva. Mas aqueles que conseguiram vencer esse desafio e estarem na Scioli são verdadeiros guerreiros, só tenho que parabenizá-los por isso. Tanto vocês, torcedores do Atlético, quanto os possíveis torcedores do Inhumas que possam ter ido também ao estádio. E o jogo foi aquilo que se esperava de Atlético e Inhumas. O Dragão dominando as ações, o Inhumas na defensiva tentando se segurar. E cara, foi um primeiro tempo totalmente dominante do lado do Atlético. Tanto que o Inhumas não teve nenhum chute defendido pelo Paulo Vitor, nem mesmo que tenha ido em direção ao gol sem bloqueio da defesa. Claro que tem muito do mérito do próprio Atlético, que no primeiro tempo jogou em um bloco muito fechado, um bloco muito compacto, que subia suas linhas e não deixava o Inhumas ter liberdade para trabalhar a bola. E quando tinha a bola, o Atlético subia com muita intensidade, subia criando as jogadas, buscando finalizar. E assim, os primeiros 15 minutos foi realmente um belo de um sufoco ali do Atlético. Não que tenham sido grandes e intensas chances com muitas defesas do goleiro, mas foi uma pressão ofensiva que não deixou o time do interior
se criar ali no campo do Ascioli. Inclusive, falando do campo, mesmo com chuva pesada que foi hoje à noite, nessa noite de jogo, o campo se comportou muito bem. Poucos pontos de poça, pouquíssimos, e assim, com o tempo, no passar da partida, inclusive essas partes foram sendo muito bem drenadas, e o Ascioli se mostrou muito resistente a uma chuva forte, como foi a chuva que teve essa noite. Então, méritos bastante também da administração do Atlético, por conseguir tratar muito bem o seu campo, que tem sido um grande problema dos times, inclusive da capital. E aí, conforme o jogo foi se desenrolando, o Atlético foi criando as suas oportunidades. E em uma delas, a bola sobrou na entrada da área para uma finalização ali de um bom jogador que estava tendo no primeiro tempo, que era o GH, que estava jogando muito bem. GH, inclusive, jogador que veio do Corinthians, mas é um jogador que era do Atlético, contratação do Atlético, jogador jovem e que começou como titular em mais uma mudança do Lacerda. E esse começo, nessa finalização que ele tentou, acabou chegando à cabeça bem posicionada do Léo Jacó, que cabeceou para as redes, fazendo 1-0 para o Atlético, para o Bandeirinha ir lá e marcar impedimento. Um impedimento que claramente não existiu, porque tanto a finalização do GH foi correta, ele não estava em posição de impedimento no momento da finalização, quanto a bola toca no caminho em um jogador do Inhumas, então não há um impedimento, e o árbitro no VAR, né, o árbitro de vídeo, acabou confirmando o gol do Atlético, fazendo 1-0 para o Dragão. E seguiu-se assim, o jogo todo o Atlético criando, mesmo quando teve um pouco de baixa ali no meio do primeiro tempo, o Inhumas pouco chegou, e quando chegava a defesa era muito bem posicionada, muito bem precisa para fazer a marcação. Inclusive, o Inhumas não tendo muita infiltração pelo meio do campo, criava demais pelas laterais e ali o Atlético estava fechando muito bem, não permitindo bons cruzamentos. O Inhumas teve apenas um bom cruzamento, onde na finalização o Nathan acabou bloqueando, né, o jogador, não houve a finalização a gol de fato. E, cara, domínio total, um domínio defensivo, meio de campo e ofensivo. Tanto é que, inclusive, o Atlético chegou ao seu segundo gol em um escanteio, onde houve uma cabeçada e o Léo Jacó, de novo, conseguiu chegar livre, cabeceando para dentro das redes, fazendo 2-0. E, de novo, o juiz marcou o impedimento após o lance. E, de novo, o lance estava correto. O Léo Jacó estava, no mínimo, na mesma linha da zaga, quando há o toque de cabeça dentro da área. 2-0 para o Atlético, encerrando o primeiro tempo. E aí a gente viu um repeteco do que foi aquele jogo contra a Aparecidense, onde o Atlético fez 2 gols e depois, no segundo tempo, ele cadenciou mais o jogo e inclusive fazendo muitas mudanças para rodar o seu elenco, o que, na minha opinião, seria exatamente o que tinha que ser feito. Ganhando de 2-0, uma equipe que pouco agride, tal, você consegue mesclar um pouco mais o time, descansar um pouco mais suas posições ali e evitar desgastes físicos e um campo molhado, que mesmo bem resistente à chuva, como foi o Ascioli, ainda é um campo mais pesado do que, né, um clima mais seco e ameno. E aí o segundo tempo veio, o próprio Anderson Gomes fez mudanças no Inhumas, colocou algumas das peças que eu falei, inclusive o próprio Rafinha acabou entrando, né, no segundo tempo também, e melhorou o time do Inhumas, até porque o Atlético também recuou um pouco as suas linhas, também ficou um pouco menos agressivo do que estava no primeiro tempo, onde ele marcava muita saída de bola. No segundo tempo já deixou o Inhumas subir um pouco mais suas linhas, e aí o Inhumas começou a ter algumas chances, alguns cruzamentos, algumas finalizações aqui e ali, nada que fosse realmente perigoso. Pra ser sincero, o Inhumas teve uma chance, que foi um cruzamento, se não me engano, um escanteio, numa cabeçada livre dentro da área, já no final do jogo. Bem no final do jogo, e aí a cabeçada acabou sendo errada, mas o jogador estava livre, leve e solto, dentro da pequena área praticamente, e acabou cabeceando errado. Fora essa chance, nenhuma. O Atlético marcava muito bem nas poucas finalizações que o Inhumas conseguiu fazer e que não teve marcação, que não teve bloqueio. A bola foi no gol e foi fraca, o Paulo Vitor defendeu, ou a bola foi pra fora. Já do lado do Atlético, com as mudanças, inclusive a entrada do Jadre, que entrou no segundo tempo, o Klebert acabou entrando no lugar do Lima, que sentiu ali um machucado, espero que esteja tudo bem com ele, né? E o próprio GH, que quando saiu, o Atlético perdeu muita intensidade. Se não fosse os 2 gols do Léo Jacó, o GH facilmente seria o melhor jogador dessa partida, porque no primeiro tempo ele fez de tudo. Só de caneta eu contei umas 3 que ele deu nos jogadores, e não foi aquele lance só para fazer graça, para humilhar o adversário, não. Eram dribles objetivos, buscando o campo ofensivo, buscando a jogada em direção ao gol, e isso é muito positivo para o Atlético. Saber que nós temos um jogador com essa habilidade e com essa personalidade de ir para o jogo e buscar o resultado, buscar a jogada, mesmo sendo tão jovem como é o caso do GH. Agora, ficam as notas negativas
pro Vitinho, que pelo amor de Deus, cara, o Vitinho é impressionante o nível abaixo que ele está do restante do elenco. Nos jogos em que ele entrou, nos jogos em que ele esteve e teve a oportunidade de jogar, cara, todos os lances que passam por ele são de nível técnico baixo. Finalização ruim, passe ruim, marcação ruim, decisão de lance ruim. Muitas vezes ele tinha que estourar uma bola ou fazer uma marcação e não conseguia fazer direito, entregou a bola no pé do adversário. Enfim, não sei se ele estava nervoso, não sei se ele anda nervoso nos jogos ou se realmente está faltando alguma qualidade técnica no jogador. Mas decepciona muito quando a bola vai pro lado dele, porque sempre ela acaba se perdendo, ou por uma finalização errada, ou por uma jogada ruim. Então fica a nota negativa, que talvez seja o único jogador que se destoou ali dos outros. Os outros tiveram relativamente bem, né, em toda a partida. Não tô falando do Atlético, claro, o Inhumas realmente fez um jogo bem abaixo, aquilo que já vem fazendo no campeonato. No segundo tempo o Atlético até teve chances reais de ampliar o placar, inclusive em boas jogadas de ultrapassagem, boas jogadas de finalização interessante, onde o Atlético poderia ter tido o último passe, o último toque e empurrado para as redes. O próprio Léo Jacó teve uma bola que, se não fosse um leve toque do zagueiro do Inhumas com a cabeça, o Léo Jacó teria dominado livre dentro da área, mas ela passou por baixo de suas pernas e aí o gol não aconteceu. Ainda teve alguns toques do Jader, que participou muito bem por ali também, foi bem na partida o Jader. E agora, falando de alguns lances aqui importantes, no primeiro tempo nós tivemos uma dividida ali na beira do campo que gerou uma pequena confusão. E aí os jogadores do Inhumas reclamaram de possível cartão vermelho para o Lima, se não me engano era o Lima, tá? Posso estar enganado, que fez um leve movimento com o braço esquerdo, um movimento de tentar procurar o adversário, só que ele fez para cima, meio alto, e acertou o rosto do jogador do Inhumas. Só que naquele movimento que ele fez daquela forma, normalmente aquela falta é para cartão amarelo. Ela é para ser assinalado o cartão amarelo. A gente sabe que no Brasileirão, que costuma ser um pouco mais criterioso, aquele tipo de lance certamente seria um cartão vermelho pro Lima, porque foi um braço ali no rosto. O juiz ia acabar fazendo isso, porque a gente entende que a arbitragem de alguns campeonatos ela é um pouco mais rígida. No Goianão a gente vê que nesses jogos, inclusive não só do Atlético, mas de todos os outros times, a gente vê que os árbitros costumam ser um pouco mais ponderados na hora de assinalar certos cartões e certos lances. E aí o lance acabou não sendo dado o cartão vermelho, e pra mim foi correto. O cartão amarelo seria o cartão ideal para aquele lance. Assim como foi a falta feita pelo jogador do Inhumas no segundo tempo. Um carrinho que foi meio duro ali, uma dividida, mas teoricamente foi até na bola, porque ele chega a tocar na bola, o jogador do Inhumas, mas na sequência o jogador do Atlético acaba caindo. Se não me engano foi o Jader que sofreu a falta, posso estar enganado. E aí o juiz deu um cartão vermelho de cara. Só que não houve solada, não houve chegada perigosa, não houve agressão ou qualquer tipo de lance que pudesse justificar um cartão vermelho. E aí o VAR mais uma vez atuou, e vamos ser sinceros, mesmo que a arbitragem não estivesse muito bem nos lances, às vezes errando uma coisa ou outra ali, o VAR interviu para evitar impactos maiores de lances injustos. E aí validou os gols e corrigiu os possíveis erros, inclusive do cartão, que foi cartão vermelho. O juiz corrigiu e deu apenas um amarelo, que olha, pra mim foi até pesado, porque sinceramente aquele carrinho foi meio, entre aspas, meio duro, mas do jeito que foi, dividindo bola da forma como foi, sem sola nem nada, talvez uma falta apenas, uma falta simples, fosse o suficiente. Mas o amarelo a gente ainda entende, o vermelho seria extremamente exagerado e de um critério muito injusto para aquele lance. E teve o gol do Atlético, né? O Atlético ainda fez um terceiro gol no segundo tempo, mesmo com a diminuição do ritmo ali no jogo. O Atlético melhorou, o Atlético teve ali alguns momentos onde foi para pressão, fez com que o Inhumas voltasse às suas linhas defensivas, e o Atlético criou várias chances de gol, e uma delas ele acabou fazendo. Mas o jogador desta vez estava corretamente impedido. O bandeirinha inclusive assinalou o impedimento, e o VAR corretamente validou esse impedimento, então foi correta a marcação. E a vitória de 2-0 faz com que o Atlético suba na tabela, fique em primeiro colocado temporariamente, e o Inhumas segue lá na parte de baixo. Uma situação complicadíssima, só tem mais, se não me engano, 2 rodadas pela frente, e o Inhumas não tem tempo a perder. Precisa urgentemente de vitórias para escapar dessa situação complicada de rebaixamento. E não é o único, tem várias equipes na mesma situação. E já o Atlético chega à segunda vitória seguida e mantém um bom resultado em casa. Vai jogar de novo em casa no fim de semana e chega com bastante confiança depois de 2 ótimos resultados e apresentações muito boas, mesmo com as mesclas de elenco que o Lacerda vem fazendo.
Mas eu quero saber de você, torcedor. O que você achou desse jogo? Você foi ao Ascioli? Você esteve lá nesse jogo? Eu quero saber o que você achou do jogo, mesmo que você não tenha ido. Coloca aí nos comentários a sua opinião. O que você achou da vitória do Atlético? Viu algum ponto a ser melhorado? Além do Vitinho, né, que não foi muito bem. Viu outro ponto a ser questionado ali? Acredita que há ainda espaço para melhorias no Atlético? O que tá achando desse momento do Lacerda à frente do Dragão? Coloca aí a sua opinião. E você, torcedor do Inhumas? Mais uma derrota, uma situação complicada, poucos pontos, se não me engano só 2. E o Inhumas definhando ali na parte de baixo. Eu quero saber o que o Anderson Gomes pode fazer para extrair o melhor desses jogadores. Concordou com a escalação do Inhumas, deixando o Rafinha no banco de reservas. Como fazer para salvar o Inhumas dessa situação de possível rebaixamento? Coloca aí também nos comentários a sua opinião, torcedor do Inhumas. A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e marca o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam análise assim como você. E quando você clicar no like, se aparecer o hypar, eu peço que você clique. Ou então arrasta a descrição para o lado, vai aparecer o botão de hypar. Ele é especial, não aparece para todo mundo. E você clicando lá não custa nada. Segundinho, clicou, você ajuda demais a nós criadores de conteúdo a continuarmos trabalhando, pois fortalece o nosso trabalho, aumenta o engajamento e mantém o canal funcionando. Outra coisa que você pode fazer e que ajuda demais o canal a se manter aqui é entrar no grupo de membros do WhatsApp. Clicando aí no Seja Membro, se inscrevendo aqui no canal e assinando o canal a partir de apenas R$ 1,99, você ajuda demais aqui a continuar fazendo esse conteúdo. Você entra no grupo do WhatsApp, ganha benefícios e lá nesse grupo você tem conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos, tabelas de esportes, os horários, os streams, os canais que passam, tudo você recebe por lá, além de piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você está acostumado e lances, né, que vão acontecendo na rodada, gols, informações, mercado da bola, a gente publica sempre lá informações do mercado da bola e muitas outras informações, muitos outros benefícios, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.